Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje não para um vlog de alimentação como vocês estariam esperando, né? Mas dessa vez vai ser um vídeo sobre dieta sim, sobre low carb, sobre jejum intermitente, sobre tudo isso que eu tenho feito e que vem surgindo muitas dúvidas, muitos tabus, tenho recebido muitos questionamentos, então decidi fazer um vídeo bem explicativo, com bastante informação sobre o que é a low carb, o que é o jejum intermitente, por que eu escolhi fazer isso e a diferença entre isso tudo e a questão do ser saudável, né? Ter saúde, que na verdade as pessoas hoje em dia têm mania de dizer que não estão em busca de um corpo bonito, que elas estão em busca de saúde. Então esse vídeo vai ser bem informativo sobre tudo isso, então se vocês quiserem saber, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, pra começar, o que eu quero que vocês entendam é o que é a low carb. A low carb, ela não é uma dieta da moda como muitas pessoas pensam. A low carb é uma estratégia de emagrecimento, podendo assim ser ela saudável ou não. O que eu quero dizer com isso é que você consegue fazer uma alimentação low carb e ser saudável, que seria você comer comida de verdade, né, que é o que a gente preza bastante, mas que tem muitas pessoas que não seguem esse padrão. Porque você comer low carb nada mais é do que você diminuir a sua ingestão de carboidratos, que não significa zerar, tá? Deixando bem claro. Mas você diminuir essa ingestão. Então você consegue diminuir a sua ingestão de carboidratos e não comer saudável. O que seria isso? Beber refrigerante, coisa que eu faço de vez em quando. O que mais? Bebidas alcoólicas, que eu também faço de vez em quando, que seria vodka, whisky, vinho, champanhe, até mesmo a cerveja, aquelas cervejas que tem pouco carboidrato, alguns industrializados que tem pouco carboidrato. Então assim, tem diversos alimentos que não são saudáveis, como por exemplo o refrigerante. O refrigerante todo mundo sabe que não é nem um pouco saudável, aquilo não vai te trazer nenhum bem, pelo contrário, só vai te fazer mal, mas é low carb. O refrigerante zero, obviamente. Ele é low carb. Então assim, se você consome regularmente refrigerante zero na sua dieta, você é low carb, ok, mas você não é saudável. Então eu quero que vocês entendam essa diferença do que é ser low carb e o que é ser saudável, que as duas podem estar ligadas sim, mas que também podem não estar ligadas. Então, às vezes a pessoa fala, nada a ver essa dieta low carb, não sei o que. Mas, por exemplo, eu na minha dieta low carb, o que eu mais prezo é comer comida de verdade. Então sim, então eu junto o útil ao agradável, que é o emagrecimento com o ser saudável. Porque eu tô fazendo a low carb, mas eu estou mantendo uma alimentação saudável, que é comida de verdade, gente. E isso não tem como discutir. Não tem como você chegar pra mim e falar que você acha que isso não é saudável porque comida de verdade, é o que vem da natureza. Não tem como uma coisa que vem da natureza não ser saudável. Então assim, da mesma forma que você pode ser saudável e não ser low carb, que é comendo as raízes, né? Então batata doce, mandioca, até mesmo cenoura, beterraba e abóbora, que eu consumo na alimentação e considero a minha alimentação low carb, mas eu consumo a cenoura, beterraba não, porque eu não curto muito, mas cenoura eu como, abóbora eu como de vez em quando, então eu consumo esses alimentos, só a batata doce e a mandioca que eu não incluí, mas porque não sinto falta, não vejo necessidade. Mas, por exemplo, se o seu objetivo é ganho de massa magra, você pode super investir nesses alimentos, porque aí a sua alimentação vai não ser low carb, mas você vai continuar sendo saudável. Então não é porque você precisa ganhar massa magra que você precisa consumir macarrão integral e arroz integral. Você pode consumir a batata doce, que na verdade já é o alimento aí mais conhecido, né, de um bom carboidrato para quem quer ganho de massa magra. Então a batata doce, a própria batata e a mandioca, se você quer ganho de massa, você pode investir nesses alimentos, que aí sua alimentação vai deixar de ser low carb, porque lembrando, low carb é para quem quer emagrecer. Então se você tá querendo ganho de massa magra, você tem que consumir carboidratos. Então escolha o carboidrato do bem, que são o quê? Os que tem nas comidas de verdade. Então, depois que vocês, eu acho que já entenderam o que eu quis dizer, qual é a diferença entre ser saudável e ser low carb, ou não ser low carb e mesmo assim continuar sendo saudável, que uma coisa pode sim ter tudo a ver com a outra, mas que também pode não ter nada a ver. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a questão do jejum intermitente, que na verdade é sobre ele os maiores questionamentos, nem tanto sobre a low carb em si, porque quando eu falo sobre a low carb em si e mostro as minhas alimentações nos meus vlogs diários, eu não recebo tantos questionamentos porque vocês estão vendo que eu tô consumindo legumes, verduras, carnes, então não tem como isso não ser saudável. Isso é o
o padrão, assim, o básico de qualquer alimentação, de qualquer dieta. Seja ela low carb, seja ela de baixa caloria, em qualquer dieta, o básico é você comer a carne, salada e legumes. E frutas. A única diferença é que na low carb a gente não tem medo da gordura natural dos alimentos, então a gente pode consumir qualquer tipo de carne e não somente o frango grelhado, que não tem gordura. Na dieta de baixa caloria eu só comia peixe e frango, porque são as carnes com menos gordura. E não podia consumir carne, não podia comer picanha, jamais, churrasco, jamais. E na low carb não, na low carb é liberado qualquer tipo de carne, seja ela magra, seja ela gorda. Isso vai do que te apetecer. Se você gosta de carnes gordas, que é o meu caso, eu gosto da pele do frango, eu gosto de carnes vermelhas, eu gosto da gordura da carne vermelha. Então, esse tipo de carne eu não preciso ter medo, eu posso consumir sem problemas na minha alimentação low carb. O que eu não podia consumir na minha alimentação, que ela era baixa em gordura. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que não tem uma dieta que seja melhor que a outra, apesar de eu super achar e ser super, assim, a favor da low carb, até porque é o que eu tenho seguido e é o que eu tenho visto muito resultado. E vocês têm comentado até não só da questão de eu estar bem com o meu corpo e de estar conseguindo emagrecer, mas de estar bem de questão de eu estar disposta, sabe? De eu estar aparentemente feliz, e eu estou realmente feliz, e por isso que eu estou aparentando, porque eu de fato estou. Então eu estou uma pessoa muito mais disposta, as pessoas estão falando que eu estou muito mais dinâmica, não sei, nos vídeos. Não mudei nada, gente. Eu realmente não mudo. A minha vida em questão pessoal não mudou nada. Mas é a questão da autoestima. Óbvio que quando a gente começa a emagrecer, a gente começa a se sentir bem com o nosso corpo, a gente fica com a autoestima elevada, e isso não tem beleza maior na mulher do que a autoestima. E eu acho que é isso que eu tô passando um pouco pra vocês. Eu acho que é essa mudança que vocês estão também bastante vendo em mim. Mas enfim, já mudei totalmente do assunto. Vamos voltar a falar dos tabus sobre low carb, jejum intermitente. Vou falar agora um pouquinho com vocês sobre jejum intermitente, porque eu tenho recebido, como eu falei, muitas críticas de pessoas mal informadas e querendo se meter. Vou ser bem grosseira ao falar assim, mas é verdade. Por quê? Porque eu, quando quero saber de alguma coisa, algum assunto me interessa, ou quando eu escuto falar alguma coisa, eu vou procurar saber sobre aquele assunto. Eu não vou sair julgando as pessoas porque elas fazem aquilo. Exatamente sobre esse tema, low carb e jejum intermitente, pessoas já vieram me apresentar isso. E eu, ao mesmo tempo que eu achava aquilo errado, porque pra mim, na minha cabeça sempre foi: se eu não comer de 3 em 3 horas, vai desacelerar meu metabolismo. Então, eu tinha que comer de 3 em 3 horas, eu tinha que comer carnes magras. E onde já se viu uma alimentação ser baixa em carboidrato? Como assim? Como eu não vou ter que parar de comer pão integral, arroz integral? Pra mim, é isso que era saudável. E quando as pessoas começaram a apresentar isso pra mim, eu achava loucura, mas eu não falava que a pessoa era louca. Eu achava isso errado. Eu assumo, eu achava completamente errado, mas eu não chegava pra pessoa e falava: olha, você tá maluca, você vai morrer, você vai ficar doente, você vai desmaiar se você fizer isso. E aquilo também não me interessava, então eu também não procurei saber. A partir do momento em que aquilo passou a me interessar, eu fui procurar saber, eu fui correr atrás. Como eu já informei algumas vezes pra vocês, eu virei noites e noites estudando sobre isso. Óbvio que eu não sei absolutamente nenhuma pontinha sobre isso, mas eu fiquei sabendo o suficiente pra eu saber que eu queria aquilo pra mim, o que aquilo iria funcionar pra mim e pra eu poder começar aquilo. Então, assim, eu acho que se você não concorda com o que eu digo aqui, ok, ninguém precisa concordar e eu nem quero que todo mundo concorde. Sempre existem opiniões diferentes. Só que a questão é como você rebate isso. Você procurou saber? Você pesquisou sobre isso? Mas o que eu queria deixar bem claro aqui pra vocês é que eu não sou maluca. Eu não tô fazendo isso com nenhum acompanhamento, o que eu também não concordo, mas que até agora eu não vi necessidade pra isso. Eu sigo sim milhões de médicos e nutricionistas e pego todas as dicas e acompanho estudos científicos quando saem. Sigo o blog do Dr. Souto, escuto os podcasts da Tribo Forte, sigo Lara Nesteruk, Nanda Miller, várias pessoas que conversam e debatem sobre esse tema, sobre a low carb, sobre essa alimentação, e que demonstram o porquê que isso tem algum fundamento, entende? O jejum intermitente eu decidi fazer. Na verdade, eu também não concordo muito com a questão do você ficar milhões de horas sem comer, caso você sinta fome. Lembrando, caso você sinta fome. Eu tô praticando o jejum intermitente, mas eu tô auxiliando ele ao jejum natural, que é o quê? Na low carb a gente come quando a gente tem fome, não é?
E o que eu tô fazendo é comendo quando eu tô em fome, só que como eu decidi aderir ao jejum, o que eu tô fazendo é prestando mais atenção na minha fome. Ou seja, quando eu tava seguindo somente a low carb, eu acabava comendo por qualquer sensaçãozinha que eu achava que era fome. Ou seja, por qualquer vontade de comer, que no caso não era necessariamente a fome real. Quando eu decidi aliar a low carb com o jejum intermitente, eu passei a prestar mais atenção na minha fome. Ou seja, começou a dar aquela fominha, eu bebo água, bebo um café sem adoçar. E aí, não passou essa fome, dane-se o jejum intermitente, dane-se que eu não tô 16 ou 18 horas sem comer. Se eu tiver 2 horas sem comer e bater essa fome, eu vou comer de novo, entendeu? Eu não fico ligada no que não, eu preciso ficar 16 ou 18 horas sem comer. Não, a questão não é essa, eu vou comendo de acordo com a minha fome. Então, se eu fiquei sem fome durante 24 horas, eu não como. A questão é que realmente eu ainda tenho um pouco de medo. Então, assim, já aconteceu o caso de eu ficar mais de 24 horas sem comer. Por quê? Porque eu dormi nesse meio tempo, aí que eu poderia começar a sentir fome, que normalmente eu iria sentir fome, eu acabei dormindo. E aí fiquei, sei lá, umas 4, 5 horas dormindo. Quando eu acordei sem fome, porque geralmente eu acordo sem fome. Então acabei ficando aí mais de 24 horas sem comer. Quando passei dessas 24 horas e ainda não estava com fome, eu comi, porque eu fiquei com aquele medinho. Mas eu ainda não estava com fome, ou seja, eu poderia ainda ter ficado sem comer. O que as pessoas se preocupam, e que realmente é preocupante, e por isso também que eu resolvi gravar esse vídeo, o que é muito importante de você quando faz o jejum e quando segue essa alimentação seguindo a sua fome, é se preocupar no que você tá comendo quando você come. Porque é isso que vai importar. Não é você ficar 16, 18 horas sem comer que vai te fazer desmaiar e que vai te trazer problemas na sua saúde. Pelo contrário, eu vou citar aqui agora alguns benefícios do jejum intermitente que muita gente não sabe. Na verdade, muita gente acha que se fizer o jejum vai perder massa magra. E pelo contrário, quando você faz o jejum, você preserva a sua massa magra. Ou seja, facilita o seu ganho de massa e você ainda preserva a massa magra que você tem. Você, pelo contrário, você não perde a sua massa magra. As pessoas também acham que se ficar muitas horas sem comer, quando comer vai comer loucamente. Pelo contrário, você praticando o jejum, você sendo praticante de jejum, a sua fome diminui absurdamente, absurdamente. E por isso as pessoas não entendem. Ah, mas como que consegue comer uma vez ao dia? Gente, porque quem já tá adaptado ao low carb, começa a fazer jejum intermitente, já fica adaptado ao jejum, a fome da pessoa diminui muito, mas é tipo muito mesmo, coisa que eu fiquei muito espantada, porque eu sentia muita fome na outra dieta, de comer de 3 em 3 horas. Eu nem aguentava esperar as 3 horas, eu tinha que comer antes, eu ficava ansiosa porque me dava fome. Então assim, eu tinha acabado de comer, fazia 30 minutos, 1 hora e eu já tava com fome de novo, coisa que não acontece comigo na low carb e nem no jejum intermitente. Então eu fico aí tranquila, 16 horas sem comer. E lembrando, como eu falei antes, se bater fome antes, eu como sem problema algum. O jejum também te deixa uma pessoa muito mais atenta, você fica muito mais focado, né? Quando a gente fica em jejum por um tempo, a gente fica muito mais focado, muito mais concentrado, muito mais disposto. E cara, muito certo isso, porque na semana passada eu não consegui fazer jejum e nem segui a low carb, mas nem por isso eu desisti e nem por isso eu estou triste por isso. Não, são fases e eu passei por uma semana bem conturbadinha. Quem me segue aí no Instagram, nos stories, ficou sabendo um pouquinho de tudo que rolou. Eu não consegui, eu acabei comendo o que estava fácil, o que estava ali à minha mão, o que as pessoas daqui de casa estavam comendo, que no caso não são as comidas que eu como. Mas voltando ao que eu estava dizendo, eu percebi que eu fiquei muito mais cansada na semana passada, que eu não segui alimentação low carb, mesmo comendo muito mais, numa maior quantidade, eu ficava com preguiça, me sentia letárgica, cansada, coisa que não acontece quando eu fico, por exemplo, 16, 18 horas sem comer. Então isso é mentira, isso é um mito, tá? Você achar que você não vai ter disposição nem pra treinar, nem pra seu dia a dia normal, que seja a sua rotina normal de trabalho, enfim. Enfim, gente, acho que eu já falei além do que eu queria expor aqui nesse vídeo, já falei demais, mas eu queria mesmo que vocês entendessem essas diferenças que eu expus aqui no vídeo, sobre a low carb ser saudável e sobre não ser low carb, continuar sendo saudável, ou sobre ser low carb e não ser saudável. Então tem essas diversas possibilidades sobre a questão do jejum intermitente, porque eu recebo muitas perguntas sobre essa questão de jejum intermitente, atividade física, sobre o medo de jejum intermitente com
como que eu vou trabalhar, como que eu vou ter ânimo e tudo mais. Então eu espero que eu tenha esclarecido aí um pouquinho de todas essas dúvidas pra vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas é só deixar aqui no box de informações. Gente, por favor, se você não concorda com nada que eu falei aqui, por favor, não venha aqui e despeje um monte de xingamentos e julgamentos. Exponha a sua opinião, ok? Vamos combinar assim? Eu aceito a opinião de todo mundo aqui. Agora me explique o porquê. Por que você tem essa opinião? Ou por que você não concorda comigo? Agora não vem aqui me xingar de maluca, me xingar de gorda, me xingar de que eu não sou profissional de nada. Como que eu tô aqui passando a minha experiência pra vocês? É o que eu faço. Eu passo a minha experiência e as pessoas gostam disso. Gostam de saber que eu sou humana, que eu falho, que eu erro, mas que eu levanto e que tô firme e forte e que tô conseguindo obter resultados mesmo assim. Eu emagreço, daí eu engordo um pouquinho porque no final de semana eu furei a dieta, daí eu vou a semana inteira eu mantenho a dieta de novo. E as pessoas gostam de saber que isso é normal, que elas são capazes mesmo assim, porque às vezes as pessoas se sentem incapazes só porque elas já caram um final de semana. E gente, isso é super humano, isso é super normal. A questão é você se tocar, que você viu que você tem que voltar, você volta, entendeu? Isso pra mim é saúde mental. Eu saber que eu posso sair, mas que eu vou voltar aonde eu quero e que vou conseguir os meus objetivos, demore isso pouco, muito ou uma infinidade de tempo. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de clicar em gostei pra mim, por favor, e de continuar acompanhando a minha rotina low carb e com jejum intermitente. Um grande beijo e tchau, tchau!